Aqui ele já começa a falar, Babilônia caiu, agora aqui vem as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, você vê que Jesus falou sobre isso lá em Lucas, que ele disse que quando ele voltar, o que vai acontecer? Ele vai arrebatar a igreja, os salvos subirão, não é? E aqui na terra, quando os salvos partirem dessa terra, o Espírito Santo, que detém o anticristo ainda, está aqui. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai subir com a igreja. O Espírito Santo subiu, aqui na terra vai começar o quê? A grande tribulação. Enquanto os salvos estarão nas bodas do Cordeiro, que é uma festa, essa festa vai ser só os salvos, está compreendendo? E vai ser ali o julgamento do galardão de cada um. O teu galardão. Lembra que Jesus disse? Que cada um vai receber o seu galardão segundo as suas obras. Então tem gente que ela vai ser salva, mas ela vai ver Jesus de longe, igual dizia o bispo. A gente não sabe muito bem como vai ser esse julgamento, mas supõe-se que, ou não é? Alguns vão ter benefícios a mais do que outros, porque senão, não precisava falar de galardão, ou não é? Galardão é recompensa. E enquanto os salvos estão lá esperando o galardão, recebendo o galardão, aqueles que ficaram aqui vão enfrentar o próprio demônio, o próprio Satanás. Se você acha que hoje já tem sofrimento nesse mundo, já tem tragédias, você viu lá acho que em Malibu, que pegou fogo nas casas, mansões lá milionárias, acharam até uma estátua do Oscar, quem viu? Queimada. Por quê? Porque tudo nesta terra um dia vai virar o quê? Vai virar pó, vai virar cinza. Toda a glória desse mundo vai passar. Toda a glória desse mundo. Você vê que Deus, pessoal, Ele faz você perceber que você está chegando ao fim. Você está morrendo a cada dia. Eu estou morrendo a cada dia. Você sabia que todo dia as nossas células morrem? E nascem outras o quê? Só que não nasce na mesma proporção. Por isso que a gente vai o quê? Olha aqui. Vai criando pé de galinha. Daqui a pouco está um galinheiro inteiro. É ou não é? Daqui a pouco. Está entendendo? Por quê? Porque as células já não vai se reproduzindo como quando você é criança. Então você vai envelhecendo. É só você olhar para o espelho e você ver que você vai passar. Você vê se vale a pena essa vida aqui, você viver sem Deus. Porque às vezes a pessoa vive como se nunca fosse o quê? Nunca fosse morrer. Ela vive como se nunca fosse morrer. E daqui a pouco ela parte e vai para o inferno, dentro da igreja. Como é que pode? Pode, tem muita gente assim. Só que ele começa aqui, ó. E depois destas coisas, capítulo 19 de Apocalipse, ouvi no céu uma grande voz, de uma grande o quê? Que dizia o quê? Aleluia. A salvação e a glória e o quê? E o poder pertencem a quem? Porque verdadeiros e justos são o quê? Pois julgou a grande prostituta, a prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela Deus vingou o quê? Lembra que eu mostrei para vocês que esse sistema religioso matou
e perseguiu e persegue até hoje os cristãos que pregam a Bíblia verdadeiramente. E outra vez disseram: aleluia! E a fumaça dela, da Babilônia, que virou cinza, foi queimada, sobe o quê? E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a quem? Que estava sentado aonde? Leia, gente, até a pontuação, vamos lá. Dizendo o quê? Olha só, os 24 representando a antiga aliança e a nova. Lembra? Quantos filhos Jacó teve? Os patriarcas, os pais das tribos de Israel, foram quantos? 12. Quantos foram do Novo Testamento? Apóstolos? Os 24 anciãos, representando a antiga e a nova aliança. E ele diz assim: e saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia o quê? Pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Imagina, gente, porque aí o inferno foi vencido. Aí é igual diz aquela música Além do Rio Azul: não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Não vai haver tristeza, não vai haver lágrima, não vai haver choro. Imagina você viver permanentemente em estado de gozo na alma, de paz. É glorioso, não é? E ele diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já o que? Quem é a esposa? A igreja, os salvos. Por que a noiva tem o costume de se vestir de branco? Porque antigamente a noiva se casava virgem. É a pureza. Então, você vê que a Bíblia fala que os vencedores serão vestidos de quê? De vestiduras brancas. Por quê? Porque são puros. Puro de olhos, puro de coração, puro de mente. A pureza do Espírito Santo. Ele diz assim, ó: e foi-lhe dado que se vestisse de quê? Puro. E o quê? Porque o linho fino são o quê? Olha só. Quer dizer que essa vestidura branca de linho fino, puro, é o quê? É uma vida justa. É quando você vive na justiça. Olha só. Por isso que quando a pessoa, já imaginou você andar de branco e alguém chega e uma pintinha preta que encosta aqui, o que acontece? Já destaca. Não tem como esconder de Deus o pecado. Está entendendo? Porque se você não estiver puro, a sujeira vai aparecer, não tem como. Não tem como esconder. Ah, mas é só uma mentirinha. É. Mas no branco ela se destaca, porque Deus é luz. E ele diz assim: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados o quê? A ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras. Aí olha só que forte isso aqui para você ver. Versículo 10. E eu, João falando,
fez o quê? Para adorar. Mas ele disse-me, leia bem alto: eu sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus, você está vendo? Ele foi adorar o anjo que trouxe a revelação para ele, porque ele ficou maravilhado. Quando ele se ajoelhou diante do anjo, o anjo: não faça isso não, porque eu sou servo igual a você, adore a Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi servo ao Senhor. Maria, quando o anjo apareceu e disse que ela ia ficar grávida de Jesus, ela disse para o anjo o quê? Eis aqui a tua serva. Olha só, o anjo disse: eu sou servo igual você, adore a Deus, porque só tem um Senhor. Só tem um Senhor. Quando eu, ao invés de fazer a vontade de Deus, eu faço a minha própria vontade e desagrado a Deus, eu estou tocando na glória de quem? De Deus. Porque eu estou querendo impor a minha vontade. Está compreendendo? É por isso que as pessoas não conhecem a Deus, porque elas, sabe, é difícil elas se submeterem à vontade de Deus, porque a vontade de Deus sempre contraria o nosso ego humano, a vontade de Deus contraria a nossa carne, a natureza carnal. A vontade de Deus, alguém te magoou, a vontade de Deus, Ele manda perdoar, mas a tua vontade qual é? É não perdoar. Então qual você vai obedecer? A sua própria vontade ou a vontade dEle? A vontade de Deus, Ele manda falar a verdade, mas às vezes você se coloca em situações que você tem vontade de mentir. Qual você vai fazer? Falar a verdade é melhor, a gente sabe, mas e qual você faz? O que você faz? Está entendendo? É uma mentirinha, mas a veste branca vai aparecer essa sujeira. Tem gente que ela está cheia de sujeirinha, que daqui a pouco, você sabe que é assim, né? Começa uma roupa branca, dá uma sujeirinha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, daqui a pouco o quê? Está todo contaminado. Mas é só de coisinha pequena. Não entra no céu com a vestidura suja. Não entra no céu com a vestidura suja. Você vê que lá em Lucas, vê se acha aí o versículo, eu não sei onde está, que ele diz assim, que na festa tinha uma pessoa que não estava com veste nupcial. Procura aí, pastor. Ele não estava com veste nupcial. E quando o Senhor da festa, Deus, viu e falou: amigo, como que você entrou aqui? E ele não sabia explicar. O Senhor da festa mandou jogar ele nas trevas. Quem lembra? Quem conhece esse versículo? Quer dizer o seguinte: se eu não estiver com as vestiduras brancas, limpa, não tem como dar jeitinho para entrar no céu. Amém?